vamos começar, pessoal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Maristela, eu trabalho aqui na parte de treinamento do Cronep, e eu vou mostrar para vocês hoje um pouquinho das estruturas de dados mais complexas que a gente tem no Cronep, como é que a gente pode usá-las dentro das fontes de dados e como é que a gente pode visualizá-la nas views, ok? Então, eu vou começar aqui a compartilhar a minha tela com vocês. Compartilhar. Então, vamos falar um pouquinho sobre as estruturas de dados no Cronep. Vão ser 3 estruturas que eu vou passar nessa apresentação. A primeira, que é mais ou menos simples, é a parte da entidade. Então, a gente vai criar um bloco baseado em entidade, mas vai explorar um pouquinho o objeto da entidade, de um bloco de programação. E depois os mapas e as listas. Então, os objetos entidades, a gente pode visualizar, o exemplo que eu vou fazer aqui, é quando a gente vai criar um bloco que tem campos calculados. E aí a gente vai usar esse objeto de entidade que o Cronep passa como parâmetro. Vamos passar lá para demonstração que fica mais fácil. Ué, cadê o... Só um minutinho. Cadê o Cronep? Que estava bem aqui. O Cronep fugiu, pessoal. Mas ele está por aqui, eu vou achar ele. Não. Aqui. Tá aqui, achei. Pronto. Então, aqui, a aplicação que a gente vai usar nesse webinar é uma aplicação que a gente chama de Meu Posto Favorito, que é utilizada no treinamento. Então, essa aplicação é uma aplicação bem simples, mas a gente explora algumas funcionalidades do Cronep. Essa aplicação, ela já tem 3 entidades. A gente tem aqui o carro, o posto e o abastecimento. A ideia dela é que as pessoas possam registrar seus carros e os abastecimentos dos carros, né? E aí a gente vai calcular aquelas coisas básicas como preço do quanto ele fez, quantos quilômetros por litro, algumas coisas dessa forma, ok? Então, ela já está aqui rodando, né? Então, só para vocês verem, eu já tenho aqui um CRUD gerado, basicamente gerado pelo Cronep, e também tenho um outro CRUD de carros e um de abastecimentos. Então, nessa primeira parte, que eu vou trabalhar a entidade, eu vou trabalhar no CRUD de abastecimento. Então, essa página foi gerada, e eu vou fazer uma pequena modificação. O que eu vou querer colocar aqui? Eu tenho essas informações aqui, data, quilômetro, valor, essas informações já são da própria entidade de abastecimento. Eu quero colocar um cálculo aí. Então, eu vou fazer uma continha em cima desses valores. A continha que eu vou fazer vai ser o custo que eu estou definindo como custo do quilômetro. E o que é o custo do quilômetro? É o quanto que eu paguei e quantos quilômetros eu consegui rodar com esse valor, né? Então, vai ser só dividir o valor pelo quilômetro. E vamos ver como é que a gente consegue fazer essa continha aqui e colocar aqui dentro dessa grid, ou tabela. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar a minha view de abastecimento. Que é aquela que eu estava visualizando. E eu vou trabalhar em cima dessa fonte de dados. Quando a gente gera, originalmente ele gera em cima da entidade de abastecimento. O que a gente vai fazer aqui vai ser modificar essa fonte de dados. Eu vou trocar por uma nova fonte de dados, que eu vou dar um nome para ela, vou chamar aqui de abastece calc. E ela vai ser baseada na entidade de abastecimento. Só que ela vai ter o que a gente chama aqui no Cronep de campos calculados. Então, além dos campos que vêm aqui da própria entidade, eu vou criar um campo calculado novo aqui. Vou criar um campo que chama custo do quilômetro. E como é que eu vou calcular esse custo do quilômetro? Eu vou criar aqui um bloco de programação. Vou criar um novo bloco,
vou chamar ele de custo do quilômetro com a função calcular. Então, ele já veio aqui no nosso editor de blocos, e ele já trouxe para mim o que eu queria mostrar para vocês, que é o parâmetro da entidade. Ele aqui é um objeto que ele passou para essa função, então já vem como entrada dessa função, eu já tenho essa entidade pronta para eu trabalhar. Como a conta que eu vou fazer é bem simples, eu só vou pegar os campos dessa entidade e fazer o cálculo. Então, eu vou vir aqui, aliás, na matemática, e vou fazer a divisão. E o que eu vou colocar aqui? Essa entidade, ela vem como um objeto. Então, eu vou obter um campo do objeto. E aqui eu vou ter quais são os campos que eu tenho disponível. No caso, eu vou querer o valor. E vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Dividido pela quantidade de quilômetros. E vou retornar essa informação. Então, bem simples, eu só fiz uma divisão do valor pelo quilômetro. O que eu queria mostrar aqui é justamente essa entidade que eu passei como parâmetro, e que ela é um objeto, e que eu estou obtendo os dados através desse bloco de objetos. Então, vou salvar. Aqui também, já está tudo pronto. E agora, lá no abastecimento, a gente vai visualizar essa informação aqui na tabela. Então, como é que eu vou ver? A gente pode até ver aqui, confirmar, realmente aqui já não é mais a mesma fonte de dados, que a origem de dados, é a outra consulta que a gente já mudou. E agora eu consigo colocar aqui, eu vou colocar mais um item, para poder mostrar aqui na minha grid. Que vai ser, vou colocar logo depois do valor. Vou mudar aqui o título dele. Vou colocar aqui como custo do quilômetro. Custo do quilômetro. Vou colocar aqui em português e em inglês. E aqui, nesse campo, eu vou poder selecionar da fonte de dados. Então, eu tenho essa fonte de dados que eu chamo de abastecimento aqui dentro. Eu vejo esse campo aqui. Então, como eu criei um novo campo calculado, todos os campos calculados que a gente criar, a gente consegue acessar por aqui. E, basicamente, é isso. Eu vou salvar. Eu vou ter que parar a minha aplicação e reiniciá-la, porque eu fiz algumas mudanças de bloco, como é um bloco de servidor, é mais interessante eu refazer. Guardar e entrar no ar. Ele não pegou aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. O meu link aqui da execução. Então, aqui, se eu for no abastecimento, ele já calculou. Aqui a gente consegue ver, então, que ele fez a continha que eu mandei ele fazer, que é a quantidade de valores por quilômetro, e ver o custo do quilômetro daquele abastecimento. Ou seja, para aquele abastecimento, eu coloquei isso. Deixa eu só dar uma dica para vocês, caso vocês tenham algum problema de qualidade de imagem, no YouTube é bom vocês configurarem aí embaixo, na engrenagenzinha, para colocar com HD, ok? Porque algumas pessoas, a primeira vez que eu vi isso, eu também demorei, eu não sabia, fiquei assistindo um webinar todinho, assim, super mal resolvido, mas aí depois eu aprendi. Então, para quem ainda não foi avisado, né, que me avisaram,
Eu estou avisando agora. Okay? Então, com isso eu vi aqui eu mostrei a primeira parte do webinar, que são os campos calculados, os objetos tipo entidade, certo? Então, vamos para os próximos agora. Agora eu vou trabalhar um pouquinho com mapas e listas, né? A gente vai conceituar o que são os mapas, né? Os mapas são pares que têm chave e valor, né? Não é uma coisa nova, assim, o Cronep emprestou essa ideia de mapas, por exemplo, várias linguagens têm, como Java, né? E o mapa, a gente vai ter a chave, o valor, a chave pode ser numérica ou pode ser alfanumérica. A gente vai ter algumas operações nos blocos de criar, de obter o campo, de definir o valor do campo. Isso já vai estar pronto e a gente vai mostrar aqui na demonstração. E na nossa demonstração também, a gente vai fazer uma analogia, onde um mapa vai ser como se fosse um registro do banco de dados relacional, com os nomes dos campos, né? Então, o nosso mapa vai ser alguma coisa parecida com isso aqui que eu estou colocando. A marca, o dado que tem da marca, o modelo, o dado que tem do modelo, e o custo do quilômetro. Então, vai ser uma coisa parecida com isso. As listas já são coleções, né? Coleções de objetos, onde cada elemento pode ser um objeto complexo, como um mapa, por exemplo, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de listas, né? As listas, elas não precisam necessariamente ser dos objetos sempre do mesmo tipo, né? A gente pode ter vários tipos de objetos nas listas, mas isso aqui é bacana para outros tipos de banco de dados, que não são relacionais, onde cada elemento pode ter uma estrutura diferente. Mas no exemplo que a gente vai fazer aqui, na demonstração que a gente está fazendo aqui, a gente vai trabalhar uma lista onde todo mundo é um mapa igualzinho, porque a gente vai apresentar em forma de tabela, né? Então, todo mundo vai ter a mesma cara. E aqui, quais são as operações que a gente vai trabalhar com as listas nessa demonstração? A gente vai inserir no final, no começo, na enésima posição, a gente vai poder obter ou setar o enésimo, a gente pode ordenar também. Nem tudo a gente vai fazer nessa demonstração, só estou listando as operações que estão disponíveis. No nosso caso, a gente vai fazer essa analogia, que a gente vai montar uma lista com vários registros de uma tabela do banco de dados relacional. Então, vamos ver agora, deixa eu ver se eu acho mais fácil o Cronep, que da outra vez me deu um trabalho para achar esse Cronep. Eu vou achar esse Cronep. Pronto, aí daqui. Então, reduzir aqui o console. Então, agora nós vamos fazer uma página que vai ser praticamente do zero. A gente vai criar e vai popular com uma lista de mapas. Então, vou começar criando a visualização, tá? Então, vamos criar um formulário vazio. Que eu vou chamar de postos campeões. Por que campeões, hein? Porque são os que têm menor custo. Campeões. O custo do quilômetro. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma página bem simples, onde eu vou colocar um subtítulo. Aqui no subtítulo eu vou colocar postos campeões. Postos campeões de menor custo por quilômetro. Ah, esse é o texto, né, a chave. Vamos colocar em português e em inglês. Aí vou colocar também uma fonte de dados, que é justamente onde a gente vai trabalhar as informações para poder mostrar na tela. E, por fim, vou colocar uma tabela, que é onde eu vou mostrar as informações que vão vir dessa fonte de dados. Então, vamos lá, começar pela fonte de dados. Ela aqui veio vazia, eu vou criar uma nova fonte de dados, deixa eu dar um nomezinho para ela, eu vou chamar de postos campeões. E a origem dos dados, eu vou criar uma nova fonte de dados.
Agora sim, a nossa nova fonte de dados, vou dar o nome dela aqui também, postos campeões. Agora ela não vai mais ser baseada em entidade, mas vai ser baseada num bloco, né? O meu bloco é que vai trazer as informações e vai devolver para a página em forma de uma lista de mapas. Então, vamos lá. Vou criar um novo bloco. O nome vai ser postos campeões. Calcular. Ok, notem aqui que ele abriu meu bloco. E aqui ele está passando um parâmetro de dados que ele deixa como default, que no nosso caso a gente não vai precisar, porque essa função em particular eu não preciso de nenhum parâmetro para ela. Então eu vou tirar esses dados aqui, ele vai ficar sem nenhum parâmetro. Então vamos começar a fazer a nossa função que vai retornar os dados para a tela. Então eu vou criar, a primeira coisa que eu vou criar é que eu vou ter que buscar essas informações num banco de dados, então vou colocar uma consulta BD. E aí eu vou abrir uma consulta. Então aqui eu posso fazer a consulta que eu quiser, qualquer informação que eu queira tirar do banco de dados, eu posso fazer a query para poder retornar os dados. No meu caso aqui, eu vou simplesmente trabalhar em cima da própria abastecimento, só que eu vou fazer uma agregação. Eu vou pegar os nomes dos postos e vou colocar também uma conta, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu vou definir como média a soma dos valores, dividida pela soma dos quilômetros. Então, eu vou ver qual que é o posto que eu consigo abastecer menos, né, e andar mais, onde a gente tem um quilômetro mais barato, vamos dizer. A ideia dessa aplicação é essa, procurar os postos onde a gasolina rende, porque às vezes nem sempre o preço quer dizer a autonomia, né, às vezes a gasolina tem alguma coisa que não está pura, tal, e aí ela não rende tanto. Então, aqui a ideia dessa conta é essa, ver como é que está para cada posto, como é que está, como que rende em média, né? Então, vamos lá, eu vou fazer o agrupamento, como eu estou fazendo uma soma, eu vou agrupar pelo posto, e vou também ordenar. Eu vou ordenar porque eu quero essa expressão aqui em ordem crescente, ou seja, primeiro os que têm menor, né? Não vai ser multi-inquilino. Eu posso testar minha consulta aqui. Aí eu posso visualizar algumas informações em forma de objeto, né? Então, aqui ele fez a consulta e trouxe esses objetos para eu poder visualizar, que é justamente o que eu vou mandar lá para a tela. Salvei minha consulta. Depois que eu fiz a minha consulta, o próximo passo vai ser justamente criar o meu objeto complexo, que vai ser a minha lista, que eu vou começar a popular com esses dados. Então, eu vou criar aqui a minha lista, vou dar o nome dela de lista, eu vou retornar, lista de retorno, e inicialmente ela vai ser uma lista vazia. Agora sim, eu vou fazer um laço em cima dessa consulta, enquanto eu encontrar dados, encontrar registros dela. Enquanto existir um registro da consulta, eu vou fazer o quê? Eu vou criar a minha variável de mapa. Eu vou criar uma variável, que eu vou chamar de mapa registro, e vou definir a minha mapa registro. Tá. Vamos ver aqui dentro dos mapas o que eu vou fazer. Eu vou criar um mapa e vou determinar os valores, que são justamente as chaves, né? Quais são as chaves
que eu vou colocar aqui? Eu vou chamar de posto e também de custo médio, que são aquelas informações que vieram no objeto, eu estou dando um nome para eles, né? E aí, qual é o valor que eu vou colocar aqui no posto? Vai ser o meu campo do banco de dados, meu campo da consulta. Então, aqui na minha consulta, aquela minha consulta, cada registro tinha dois campos, né? Um que vai ser o nome do posto, que eu estou chamando de posto aqui no meu mapa, e o segundo, que eu estou chamando de custo médio, vai ser aquela conta lá que eu fiz, soma de valor dividido pela soma de quilômetro. Então, aqui eu fiz o meu mapa. E aí eu vou colocar também aqui uma impressão para a gente no console poder acompanhar como é que ficou a cara desse mapa. Então, vamos colocar, para a gente depois ficar vendo. Aí eu coloquei aqui. Então, além disso, eu vou colocar na minha lista. Então, na minha lista que vai retornar, eu vou inserir esse mapa. Eu vou inserir no final. Justamente esse mapa aqui. E vou passar para o próximo. Cadê o próximo? Tá aqui. Próximo item da minha consulta. Certo? Então, ele vai ficar nesse laço enquanto tiver aqueles registros. Para cada registro, ele vai montar um mapinha. Eu vou mandar imprimir e vai colocando aqui na lista. No final de tudo, eu vou também imprimir minha lista aqui, só para eu ver como é que ela ficou. E também vou retornar essa lista para a minha fonte de dados. Então, essa lista é o que vai ser retornado para a minha fonte de dados. Ou seja, vocês notem que aqui a gente tem bastante liberdade, a gente pode fazer um laço que traga essas informações de qualquer lugar. No caso aqui, eu trouxe do banco, mas eu poderia trazer isso de vários locais, né? Toda essa gama de bloquinhos eu poderia ter usado aqui dentro do meu laço. Então, vamos lá, salvei aqui. Fechei a minha fonte de dados. Salvei, fechei. E agora o que está faltando para a gente poder ver é a gente mostrar essa informação aqui nessa tabela. Então, essa tabela ela tem que ser baseada na fonte de dados que eu criei, que é Postos Campeões. E agora a gente vai customizar aqui. Vamos colocar aqui como cabeçalho posto. Aliás, eu já usei a aplicação em outros locais, então já tem uma tradução. E aqui eu vou colocar custo médio. Não, perdão, vou internacionalizar. Custo médio. E aqui é um pouquinho diferente do outro caso, né? Na outra página, eu vim aqui na expressão e selecionava da fonte de dados os campos, né? No caso do mapa, eu não vou ter essa facilidade de imediato, ele não vai saber aqui, como o meu mapa pode ser qualquer coisa, ele não sabe de cara quais são os campos que tem. Então, eu vou ter que dizer para ele. Então, eu vou usar aqui a expressão que normalmente, vou só copiar aqui para eu não errar na digitação. Normalmente, a expressão que ele coloca lá é rodata do ângulo, né? Ponto, nome do campo, que é o que eu vou colocar aqui. Vou cancelar aqui. Eu vou colocar aqui. Rodata, ponto. E aqui o nome é aquele nome do mapa que eu dei. No meu caso, eu dei como posto e custo médio. Né? Deixa eu abrir o bloco aqui para a gente ver que eu fechei lá. Postos Campeões. Então, quando eu criei meu mapa, eu dei esse nome aqui, posto e custo médio. São esses os nomes que eu vou usar lá na minha página. Então, vai ser posto
E o outro aqui vai ser custo médio. E basicamente é isso. Eu vou só ajustar aqui a minha view de menu para colocar essa página no meu menu. Vou colocar aqui mais um item. Que vai chamar minha página lá de postos campeões. E vou colocar como título o mesmo que eu coloquei lá, postos campeões. Ok. Novamente eu vou parar a minha aplicação e iniciar novamente. Vou aproveitar e fechar aqui a visualização, enquanto ele está iniciando. Ok, vamos ver se ele vai abrir direto. E aqui eu vou ver os meus postos campeões. Então, aqui ele já fez o cálculo conforme eu esperava, ou seja, aquela consulta lá agregada, ele trouxe aqui para a tela, né, cada um desses registros é um elemento lá da minha lista, e ele fez o cálculo para mim. Lá no console, eu posso visualizar essa informação. Deixa eu aumentar aqui o console. Eu coloquei aqueles imprime, né, para a gente poder ver. Então, aqui dá para você ver, ele foi passando por cada um dos postos e montou o meu mapinha, e no final ele montou a minha lista. Ok? Então, basicamente, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês aqui. A gente mostrou como é que a gente faz para utilizar os campos calculados e através do bloco de programação, criar um cálculo em cima da entidade, né, do objeto entidade. Então, a gente trabalhou com os objetos de entidade, a gente trabalhou com as listas aqui no nosso bloco que calcula os postos campeões. A gente criou mapinhas, onde no mapa a gente definiu nomes para poder mostrar na página, e colocou esses mapas na lista, né? E aí a gente apresentou na nossa página aqui. Essa aqui foi a outra, e no Postos Campeões a gente criou uma tabela, né, do nada, e foi colocando as informações dentro dela. Então, gente, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora a gente pode abrir para quaisquer perguntas ou dúvidas que vocês tenham a respeito desses assuntos, dessas informações de dados, de estruturas de dados. Eu vou esperar um pouquinho, porque eu sei que tem bastante delay.
aqui alguém me pediu para mostrar como é que publica essa aplicação. Então, eu vou só fazer uma publicação dela, uma vez que eu já estou com ela pronta, né? Nesse caso aqui, a publicação vai dar até um aviso, vamos aqui, exatamente. Como eu estou usando um banco de dados H2, que é um banco de dados temporário, né? Ele dá esse aviso, ele não vai impedir minha publicação, eu vou conseguir publicar. Só que o que acontece é que a minha aplicação lá que vai ser publicada, ela não vai ter persistência. Então, enquanto ela estiver no ar, beleza, não tem problema nenhum. Mas a hora que ela desligar ou for parada por algum motivo, todos os dados vão ser perdidos. No meu caso, como eu estou só querendo mostrar como é que é o processo de publicação, isso não faz muita diferença, então eu vou continuar assim mesmo. Então, para eu fazer a publicação, eu vou usar sempre esse alvo, que é justamente o nosso ambiente de publicação. Essa organização e esse ambiente são as formas que a nuvem do Cronep tem para organizar as informações lá na sua própria nuvem, né? Então, ele provê os ambientes isolados. Cada usuário do Cronep, ele ganha uma organização que tem o nome do seu próprio e-mail, né, e um ambiente que eu develope. Em esquemas corporativos, em geral, tem mais ambientes, né? Mas aqui a gente só tem a minha própria organização e o meu próprio ambiente. E aqui eu vou colocar o nome da aplicação como posto web, o posto dos campeões. Eu dou um nome, que é justamente o que vai aparecer na URL, que eu tenho que ser único dentro do meu domínio, Cronap.io, e vou mandar publicar. E basicamente é só isso que eu preciso fazer para publicar, né? Agora vai correr todo o processo de instalação da minha aplicação lá na nuvem. Ele vai alocar para mim um container e vai instalar nesse container tudo que eu preciso para eu publicar a minha aplicação, desde o Tomcat, bibliotecas, tudo que for necessário, ele vai fazer isso, né? E ele, na verdade, antes disso, ele também já monta o meu WAR, né, que é o meu arquivo que vai ser jogado lá depois no meu container, e vai jogar lá e vai deixar disponível, né? Esse processo ele demora alguns minutos. Então, a gente vai aqui ter que aguardar um pouquinho até que esteja disponível, para a gente poder ver como é que ficou. Então, aqui ele dá essa mensagem para mim, que a aplicação foi publicada com sucesso, ele dá aqui o local onde foi publicada, né, organização, ambiente e tal, e ele pede mesmo para eu aguardar alguns minutos. E ele me dá essa dica aqui, para maiores informações, você pode acessar o menu Deploy Console. Esse menu Deploy Console é legal para a gente acompanhar as nossas aplicações. Então, aqui no caso, só tenho uma organização e um ambiente, mas no caso corporativo poderia ter mais, né? Então, essa aqui é a minha aplicação, que eu acabei de publicar, né? Quando eu vejo aqui os detalhes, eu posso ver as variáveis de ambiente, que são variáveis da nuvem que eu posso eventualmente usar nas minhas aplicações. E aqui como é que está os logs da montagem do ambiente, né? Então, ele está mandando aqui, ele está dizendo que está preparando o meu ambiente. No começo, ele disse que está montando o container e tal. Essas mensagens de tipo app já são da aplicação. Tem umas mensagens anteriores que são da própria nuvem, ó, GA, essas outras, são mensagens da nossa nuvem. A app já é da sua própria aplicação, já deve estar chegando. Pronto, quando ele dá essa última mensagem aqui, que já conseguiu subir o servidor, tudo, aí a gente consegue entrar. postoscampeões.cronep.io. E aqui eu estou naquele mesmo esquema. Ele vai vir, na verdade, já com os dados populados, né? Porque essa é outra coisa que é bom podia explicar para vocês. A gente aqui no Cronep, nessa aplicação, né, a gente utiliza um recurso de já deixar alguns dados populados para fazer testes. Vocês podem, talvez, utilizar esse recurso também, né? Então,
Por que já tem dados lá? Se eu disse que era H2 e era tudo zerado na nuvem, né? É porque tem esse arquivo populate que eu já fui colocando informações aqui. Então, aqui eu já cadastrei postos e tal. Então, apesar de ser um dado temporário, toda vida que eu vou, que ele starta a aplicação, ele coloca essas informações lá. Por isso que elas apareceram. E aqui eu consigo ver as páginas que eu gerei, né? Então, acredito que é isso. Teve alguma pergunta? Bom, então, se não teve nenhuma pergunta, eu acho que eu vou encerrar por aqui, né? E foi uma apresentação rápida, justamente até para demonstrar como é fácil utilizar essas estruturas do Cronep, né? Como é que a gente pode utilizá-las nas aplicações. E é isso, pessoal. Obrigada por assistir nossa apresentação e até as próximas webinars.